Os riscos de levar uma vida dupla. Tá? Então vamos lá. O que é levar uma vida dupla? A gente poderia dizer que levar uma vida dupla é quando você justifica dois pensamentos, ou seja, quando você tem dois tipos de comportamentos através de dois pensamentos que você tem na sua mente, ok? Resumindo de uma forma bem clara, isso se chama de mente dividida. Mente dividida. A vida dupla, seja ela espiritual, emocional, social, profissional, ela vai se tornar numa vida miserável, numa vida cheia de contradições e numa vida cheia de inseguranças. Toda pessoa que ela é dividida, ela não tem paz. Ela não tem segurança daquilo que ela faz, ou daquilo que ela diz, daquilo que ela vive. É um verdadeiro flip-flop. Ele está flip-flop, flip-flop, o tempo inteiro. E o que é ser um flip-flop? Além de ser chinelo, né? Que nós conhecemos, todo mundo fala em flip-flop, pensa em chinelo. Além de ser um chinelo. E eu fui procurar uma tradução para isso em inglês mesmo. E daí fala que é reversal, alternate, um change of mind. Então vamos lá. Quais que seriam os riscos? Eu coloquei 3 riscos, tá? São muitos que acontecem, porém eu coloquei 3. Vamos começar lá com a mente dividida. Abra sua Bíblia lá em Tiago 4, versículo 8. Diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não precisa explicar muita coisa desse versículo, né? Ele é bem claro. E muitas vezes qualquer um de nós corre o risco de ter a mente dividida. Por isso que a gente deve estar sempre ali com Jesus, né? Sempre ali com Jesus. A mente dividida, ela também traz uma visão distorcida. O que é reto começa a ficar torto, o que é torto começa a ficar reto. O que tem uma imagem branca começa a ter manchas pretas. O que é preto começa a passar a ser branco. Porque a pessoa que ela tem mente dividida, no sentido espiritual a gente falando, que ela está tirando muitas férias, né, da igreja, está taking a lot of vacations, não só da igreja, mas principalmente de Deus, né, de Jesus, da sua fé. Ela está sempre assim, ela começa a ver o que é branco, o que é certo, ela começa a ver como errado, ela começa a achar defeito, ela começa a procurar defeito. E daí aquilo que é errado, ela começa a olhar e fala, nossa, mas não está tão errado assim. Porque a visão começa a distorcer. A visão começa a distorcer. Nós, mulheres, ninguém melhor do que nós, para a gente ficar dividido, principalmente quando a gente sai fazer compra, né? Cada um sabe no que mais se pega. Um é na bolsa, o outro é no sapato, o outro é na blusa, o outro gosta mais de maquiagem. E quando você começa a ter muitas opções, você começa a ficar dividida. Você não sabe se leva a preta, se leva a marrom, se leva a cinza. Você não sabe se você compra o branco, o preto. Porque você tem muitas opções. E você começa a ficar dividido. E muitas vezes você sai inseguro. Não é? Você gasta tempo e às vezes você sai sem nada. Então ninguém consegue olhar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Porque existe separação entre Deus e o mundo. Ou entre a igreja e o mundo.
O vale é muito grande, há uma distância muito grande entre Deus e o mundo. Isso tem que ser muito claro para nós. Não é daqui a ali. Porque é um vale, é como se fosse um abismo. Depois que você cai, é muito difícil você voltar. Então é aí que a gente tem que cuidar. A mente dividida, ela pode te colocar num vale. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Lá em João 17:14, não precisa abrir, mas diz assim, ó: "Deis-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou." Nós não somos do mundo. Nós não podemos ter a nossa mente dividida. Uma coisa que nós temos que ter claro é que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, o nosso mundo não é aqui, nós somos lá de cima. Ele vai voltar, vai nos buscar, vai nos levar, mas para que isso aconteça, nós temos que estar com um pensamento só. É um só Senhor. Um só Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado. A mente dividida, ela vai dividir a nossa visão. Ela vai dividir a nossa opinião. Nós vamos estar lutando em terreno que não é para nós e que nós não vencemos sozinhos. Porque nós não podemos vencer o mundo pelas nossas forças. Nós não vencemos a carne pela nossa força. Se nós estivermos sempre tirando o vacation da nossa fé, nós vamos correr muitos riscos. E um dos riscos é ter a mente dividida. Amém? O segundo risco é tornar-se hipócritas. Uau! Pesado. Palavra pesada? Pois então deixa eu falar para você o que é hipócrita. Porque tem gente que fala assim, nossa, que hipócrita. Nossa, que hipocrisia. Mas o sentido de ser hipócrita, eu fiquei até com medo quando eu comecei a procurar, porque é tanta coisa que eu falei assim, eu vou parar. Então eu trouxe alguma coisa. A definição seria essa: é aquela pessoa que finge ser o que não é, em termos morais. Que finge possuir e defender ideias que não segue. Uau. Já pensou você fingir que é crente e você não seguir os conselhos de Deus e os mandamentos do Senhor? Não apoia e não aceitaria para si, que condena certos sentimentos. A falta de união. Então, hipócrita, capaz que isso comigo jamais. Que afirma possuir, viver sob certos valores, mas que na verdade também não os segue. O hipócrita é uma pessoa falsa, fingida, que vive veladamente segundo as mesmas normas de conduta que ela mesma condena. Eu condeno, porém também faço. Hipocrisia. Ela tem dupla origem. Ela veio do grego e do latim com a mesma origem. A designação era para ator. Era para ser a pessoa que na época, né? Na época que veio, que começou o teatro. Tá? Isso foi na época que começou o teatro. Então, para designar um ator, qual era o trabalho dele? O que ele desenvolvia? Ele desenvolvia a hipocrisia. Isso na época era hipocrisia. E os atores na época usavam máscara para representar seus papéis. Eles escondiam os seus verdadeiros eus, assumindo durante aquele espaço de tempo e publicamente uma identidade que não lhes pertencia. Então, hipocrisia, hipócrita, é a mesma coisa. É você falar uma coisa e você não ser. É você apregoar uma fé e não praticá-la, não defendê-la. Isso é um dos riscos que traz a vida dupla. É você se tornar hipócrita.
Mas aí vamos lá para Mateus 23, porque eu falando, e quem sabe, mas vamos ver o que a Bíblia fala por isso. Mateus 23. Versículo 1 até 3, que diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Aí vamos lá para o 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Gente, isso é muito sério. A vida dupla de um cristão, o mau testemunho de um cristão, ele não entra no céu e ainda impede aqueles que estão de fora de entrar, por causa da sua conduta. Porque vão ser vistos, vão ser notados. A partir do momento que você defende que você é um cristão, que você pertence ao céu, que você defende a tua crença, mas você não vive o Deus que você fala que você tem, você não vive os mandamentos, você não entra no céu, você ainda impede, porque você serve de escândalo, você serve de tropeço. Para alguém dizer assim, vocês conhecem aquela famosa frase antiga: eu ser crente como aquele para quê? A Bíblia está falando isso aqui, ó, e não foi ninguém que falou, isso aqui foi Jesus que falou, tá? Isso aqui é Jesus falando. Aí vamos lá no 15, vamos ver o que fala o 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Uau! Out! Eu vou falar para vocês uma coisa. Pedir graça de Deus para falar o que eu tenho que falar. Que não é fácil. Mas é a verdade, irmãos. Não adianta a gente disfarçar mais. É a verdade. Isso aqui é muito sério. 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Porque o exemplo que nós damos, ele pode levar para o céu, mas ele pode levar para o inferno. Vamos lá do 23, do 25 ao 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Gente, isso daqui está falando dos nossos sentimentos, daquilo que a gente tem, porque às vezes a gente acha que você ser um flip-flop ou você dar mau testemunho é simplesmente das atitudes que você faz. Mas e os sentimentos contrários que você tem com relação ao teu irmão, com relação ao teu próximo? Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Palavra é para a igreja, tá, gente? Palavra é para todos nós. É para refletir mesmo, é para reflexão mesmo. O 23, o 38 e o 39. Depois vocês podem pegar e ler e estudar isso e reler como vocês quiserem. E depois dê uma olhadinha
Muitas bíblias e estudos estão falando sobre o que na verdade eram os fariseus, e se vocês puderem procurar sobre isso, né? Deem uma lida, porque eu trouxe, porém não vai dar tempo. Mas diz assim, no 38, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele vem, ele vai voltar. Só que ele está pedindo, ele está falando que nós não podemos ter mentes divididas, que nós não podemos ser hipócritas. Tampouco fariseu. O preço da hipocrisia ele é muito mais alto do que imaginamos. A Bíblia aqui é clara. A casa ficará deserta. O preço de ser um flip-flop também é muito alto. É a mesma coisa. Você ser hipócrita ou você ser um flip-flop é a mesma coisa. A esse Deus chama de morno. Sabe? O que a Bíblia fala dos crentes mornos? Que não são crentes nem frios. Eles vivem com o pé aqui, como já foi falado aqui. Eles vivem com o pé na igreja, um pé no mundo. Pé na igreja, um pé no mundo. Pé na igreja, um pé no mundo. Nada é errado. Tudo é debaixo da graça. Eu faço o que eu quero, eu ando da forma com que eu quero e eu estou na graça. Ou melhor, está na graça do povo, menos na graça de Deus, tá bom? Deixa eu deixar bem claro. Tá? É graça do povo, não é graça de Deus. Porque com Deus é completamente diferente. Tá? E a Bíblia ainda fala que ele vai vomitar da boca. É mais ou menos aquele, ó, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. A Fábio falou disso daqui semana passada. Ela deixou bem claro aqui, ó, as virgens, elas tinham um pouquinho, mas ficaram de fora do mesmo jeito. Não basta você ter um pouquinho, você tem que ser cheio para você ver a Deus. É a única forma, é o único caminho, is the only way. Is the only way. 1 Pedro 2, de 11 a 12, e eu mesmo aqui vou ler. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, gente, nós não somos daqui, somos estrangeiros, não só na América, nós somos estrangeiros na terra. Nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É uma luta, é uma guerra. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, ou seja, no dia da sua volta. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu. Só está falando assim de uma forma mais aberta, gente, porque eu peguei a tradução, sabe? A atualizada mesmo, para depois ninguém dizer assim, não entendi. Quando alguém começa a viver muito tempo em terra estranha, ele passa a falar a mesma língua, gente. Você não mudou lá do Brasil para cá? Você não falava só português? Você veio para a América, o que você fala agora? Fala inglês. É uma necessidade, nós falamos assim, é nesse ponto que eu quero, é uma comparação, tá, gente? É uma comparação. Quando você muda de terra, quando você sai do reino dos céus e passa a viver no mundo, você vai começar a falar a língua do mundo. Você anda tanto lá que é impossível você não entrar, entende? Aquilo não vai entrando, e daqui a pouco você está falando a língua mundana e a língua do mundo e você nem está percebendo, porque você está lá e você também não percebeu. Aí você começa a agir da mesma forma com o mundo, a gostar das mesmas coisas e se alimentar do mundo. Você está lá, você vai comer aonde? Ou você vai dizer assim, não, mas que isso, eu só me alimento na igreja. Eu só me alimento da palavra do Senhor. Se você só se alimentar da palavra do Senhor, você fica na água da vida, você fica no alimento de Deus. Você não vai para lá.
Então, se você está se alimentando lá fora, é porque você está andando lá fora. É porque você está tendo mente dividida e porque você está sendo hipócrita. O que faz isso, quando você começa a falar a mesma língua, quando você começa a viver num outro mundo que não é um mundo de Deus, o que acontece? Você se naturaliza mundano. Esse é o perigo. É se naturalizar mundano. Então você passa a ter uma vida dupla. Só que Deus não aceita dupla cidadania. Ele fala que nós somos de lá, nós não pertencemos daqui. O que eu falei? O que foi lido aqui há um pouquinho atrás? Quando eu dei-lhes a minha palavra, eles foram odiados pelo mundo. O mundo os odiou porque eles são meus. Então nós somos do céu, nós vamos para lá. Nós não somos daqui, nós não podemos se contaminar com o que tem aqui. Isso não pode prender a nossa atenção. A nossa atenção precisa estar com Ele, nós precisamos estar perto dEle. O vida dupla, ele vive em conflito. Ele vive em conflito. Quando ele é confrontado, ele não sabe dizer o que ele é. Porque ele não tem argumento. Ele vive cheio de conflito. Ele vive com culpa. Ai, Jesus, isso está acontecendo na minha vida porque, ele sabe o que ele fez. Ele vive cheio de remorsos. E ele vive com medo. Por quê? Porque ele fez alianças. Ele se envolveu demais. Ele take a lot of vacations. Não é errado tirar vacations, tá? Não é errado tirar férias. Mas cuidado. Quando você tira muita vacation da tua fé, você vai ficar do outro lado. Você acaba vindo sempre de férias e você fica. Uma história bem conhecida, né? Fim de férias e ficar. Terceiro ponto. Tornar-se inseguro. Ele torna-se inseguro e ele também não passa segurança. Porque fica todo mundo pensando assim, O flip-flop, ele não traz segurança. Porque o mundo olha para ele e fica pensando, mas será que ele é de Deus? Mas ele faz tudo que eu faço. E ele é inseguro. Ele mesmo não sabe se ele é de Deus, se ele é do mundo. Porque ele fica tanto lá e cá, né? Ele dança tanto que ele não sabe mais nem qual que é a parada dele. Quando tiramos muitas férias, a nossa casa fica em perigo. Tá? Eu fiz uma comparaçãozinha. Aqui a gente também escuta isso, mas no Brasil a gente escuta mais. Mas aqui também escuta. O que as autoridades falam na televisão, principalmente em épocas de feriado e férias? O que eles falam? Qual que é a recomendação? Não divulgue suas férias. Plim, plim. Não coloque no Facebook as suas férias e a sua direção. Não é que eu estou falando. As autoridades falam, tá? Não me julguem. Nem olhem para mim, não me julguem. Tá? Não coloque no Facebook as suas férias e nem a sua direção. Não avise o ladrão que a sua casa está vazia. Porque quando você posta que você está saindo de férias com não sei o quê, que você vai ficar tanto tempo fora, você está falando para o ladrão, tô sozinho, tô fora. Tô fora. Tô falando nada, entenderam? Deixe alguém avisado, um responsável, sabe? Um protetor. Você avisa que você está saindo de férias. Que você vai sair um pouco. Mas as autoridades também falam assim, olha, deixa um vizinho avisado, mas deixa uma chave e um número de telefone, mantenha contato. Mantenha contato. Deixe uma luz acesa de preferência. Vocês já escutaram isso? Deixe uma luz acesa de preferência. Né? Para que alguém passe por fora, assim, olhe para a tua casa e veja uma luz acesa e diz, opa, tem gente. Como será que está a nossa luz? Será que está acesa ou será que estamos em trevas?
Tenha certeza que todas as portas estão fechadas. Casou? Deu para montar um paralelo aí? É a mesma coisa. Gente, quem tira muitas férias da sua fé, quem vive com um pé aqui e outro lá, um pé, sabe, com Deus, um pé com o mundo, a casa dele está em perigo, a casa espiritual dele está em perigo. Tá? Ele tem brecha. Ele deixa sempre a porta aberta, a janela aberta. Ele não tem luz. Ele está avisando para o ladrão, ó, pode entrar. Pode entrar. Eu estou fora. Só que quando ele volta, ele tem surpresa, porque ele dá de cara com quem ele não queria nunca ter visto. Aquele que muito está fora de casa, ele tem preocupações. Ele nunca tem certeza do que está acontecendo. Ele anda inseguro. Para os que estão na casa e viajam muito, também deixam pensamentos duvidosos. Deixem segura a família de Deus, e não transmitem firmeza. Mulheres, nós somos exemplos dos nossos filhos, dos nossos amigos. Se os nossos filhos virem em nós com um pé com Deus, um pé no mundo, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Para a família de Deus, da mesma forma, nós vamos transmitir insegurança. Não vai ter firmeza. O flip-flop, ele não é um calçado seguro. É muito fácil você virar o pé, perder o equilíbrio e cair, pegar bichinho, sabe? Ser picado. Ninguém em sã consciência caminha em uma selva de flip-flop. Aí você vai falar, mas e o índio que anda descalço? Ele conhece o terreno, deixa eu te avisar. Nós não. Nós não. E o que acontece é que nós podemos ser mordidos por bichos peçonhentos. Nós podemos ser envenenados sem perceber e morrer. Espiritualmente falando. Na vida cristã, algumas coisas são um processo, mas conta muito mais a nossa atitude e a nossa vontade de tomar uma decisão. Lá em João 5, de 1 a 12, fala que você crer no Filho de Deus e seguir os seus mandamentos. Depois vocês leem. Romanos 8, 37 está falando que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, desde que você esteja ligadinho com Ele. As férias sempre deixam o gostinho de que estou longe em cidade estranha. Local estranho, ninguém me vê, ninguém me conhece. Conhece essa história? Tem ninguém da igreja aqui? Ninguém está vendo? Estou longe, cidade estranha. Moro na Flórida, estou lá em Seattle, Washington, quase Canadá. Ninguém me vê. Aí eu tenho uma coisinha para te falar. Isaías 29:15, não abram, mas ouçam. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Isaías 29:15. Mas em Hebreus 4:13 tem a resposta para isso, que diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então não pense que porque você está em cidade estranha, você está longe, o Senhor não vê, Ele vê. Nenhum ser dividido tem paz. Ele vive, mas está morto, está se desintegrando.
apodrecendo lentamente, através da dor e de um processo irreversível. Porque aquele que não abriu os olhos, nós sabemos que a condenação é uma só. Você escolhe ou vida eterna com Deus, ou uma vida numa situação irreversível. A Bíblia é clara. Não viva uma vida dupla. Don't flip-flop on Jesus. Ele vem. Ele está voltando. Don't take vacation. Esteja alerta. E para terminar, abra sua Bíblia. Apocalipse 22. Do versículo 12 até o 14. Eis que venho em breve, a recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Ele vem. Ele vai voltar. Nós vamos subir. Se nós escolhermos termos as nossas vestes limpas e alvas, em condições que nós possamos entrar pelas portas. Amém? Vamos ficar em pé?